Olá, queridos, a paz do Senhor. Já estamos começando mais uma live. Hoje, um dia especial, que é o Dia dos Namorados, né? Então, já de cara, quero dedicar essa live de hoje a todos os namorados, a todos os casais e principalmente a minha esposa, que é a minha eterna namorada, né? Então, queremos dedicar a todos vocês que namoram ainda hoje, né? Embora a gente vai ficando velho, vai mudando um pouco a forma de namoro, mas a intenção é a mesma, o amor é o mesmo, né? E louvamos ao Senhor. Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante. Infelizmente, a maioria dos crentes aprendem a se converter, aprendem sobre o Evangelho com as ameaças do inferno e de tantas outras coisas. Então, a maioria dos pregadores pregam a respeito da sentença de Deus, do juízo de Deus, do inferno que virá, da grande tribulação que virá e de tantas outras coisas. Eu, quando terminei a série de escatologia, até hoje tem perguntas a respeito e a gente de vez em quando introduz nos estudos alguma coisa ligada à escatologia, mas a gente tem que entender que a essência de Deus, na maioria dos lugares, não é explicada. A maioria dos crentes não tem a menor ideia de quem seja Deus. Deus, para muita gente, é um fogo consumidor, é um camarada que está com um raio na mão, lá sentado num trono barbudo, com teia de aranha naquela barba branca e tal, com uma flecha na mão de raio, e o primeiro que pecar, ele taca na cabeça do primeiro, arrebenta com tudo. Então tá todo mundo ali e tal. Por quê? A maioria das histórias sobre as religiões, aliás, todos os deuses, né, de toda a história, exigiam sacrifícios terríveis, porque eram sempre deuses irados, deuses que estavam sempre com mau humor e sempre precisando de sacrifícios dos mais terríveis. Esses conceitos vieram também para o cristianismo. Você deve lembrar aí de muitas coisas a respeito da história do cristianismo. Quem estuda história, quem gosta de estudar, mesmo não sendo formado, mas pesquisar a história do Opus Dei, daquelas pessoas que se sacrificam, que cortam o corpo todo, que se arrebentam todo. Alguns até querem ser crucificados do jeito que Jesus foi, para sentir a dor, para sofrer e tal. Como que se isso aplacasse, né, a ira de Deus por causa do sacrifício, da dor, do sofrimento. Então, alguns prometem subir as escadarias das igrejas de joelho, porque recebeu lá a bênção pedida por alguém para algum dos familiares. Então, essa é a figura de Deus que fica na mente de muita gente, né? É uma imagem distorcida do que é realmente Deus. Agora, para que a gente chegue ao conhecimento de Deus, é importante a gente partir do conhecimento do que ele fez. Ele criou um ser chamado homem perfeito. Como é que você tem a ideia de Deus? Qual é a ideia de Deus na sua cabeça? Quem é Deus para você? Quem é Deus no seu pensamento? Quem é Deus dentro do seu conceito de Deus? E quem é o homem? Preste atenção. Para saber sobre Deus, então faça uma pequena análise do homem. Por exemplo, o homem é pecador porque ele peca, porque para muita gente basta tirar o homem do meio do pecado e ele para de pecar. Então ele se reveste de uma redoma, ele se tranca, ele bota terno, gravata, ele se veste todo, ele não olha para mulher não sei da onde, ele não vai à praia para não ver mulher de biquíni, ele não vê televisão porque na novela tem pecado, ele não gosta como disso ou daquilo, né? E eu não posso nem falar mais em esporte porque já tem gente braba aí comigo porque eu falei de futebol. Mas eu particularmente não vejo nada demais, mas há pessoas daquela época, né? Aquela época que eu fui praticamente, pertencia a essa época, quando fui punido por tomar Guaraná Antártica, a Guaraná Antártica era chamado de Guaraná Champanhe da Antártica. Então, por ter esse nome de champanhe, era a bebida considerada
né? Não salutar para aqueles que eram servos de Deus puros e autênticos. E a ideia é trancar as pessoas em redomas para não pecar. Não adianta, se você pegar uma criança, colocar dentro de uma caixa, onde ela não tenha contato com ninguém, essa criança vai crescer sendo pecadora. Por quê? Porque o homem não é pecador por causa dos seus pecados. Não, ele não é pecador porque peca. Não tranca ele, amarra ele todo, mesmo assim ele vai pecar. Porque Jesus disse o quê? Se ele olhar e imaginar, se ele pensar. Então ele já nasce pecador, ele já nasce numa semente que o apóstolo Paulo diz que precisa ser trocada. Por isso que o homem tem que morrer para que essa semente de Adão morra junto. E ele então renasça numa nova semente, que é a semente de Cristo. A semente. Então o que acontece? Esse homem, ele peca porque é pecador. Pelo fato dele já nascer com a semente de Adão, pelo fato dele já nascer pecador, ele pratica o pecado. Ele pratica uma coisa que é inerente a ele. Ele é pecador. Quando ele aceita Jesus, é necessário que ele morra. E ele sacrifique então esse velho homem seja subjugado, mas acontece que ele não é morto, ele fica ali subjugado pelo Espírito. Entretanto, algumas vezes esse velho Adão, esse velho homem tenta ressurgir, tenta colocar o novo homem no chinelo, e em muitos casos isso acontece. E é por exatamente acontecer isso, que esse velho homem pode surgir, é que o apóstolo Paulo fala a respeito dos que apostataram na fé, porque deram ouvidos a doutrinas de demônio e se deixaram levar por heresias. E é exatamente esse o contexto do que a gente precisa saber. A gente precisa saber a Bíblia Sagrada e suas doutrinas com relação ao conhecimento do que é espiritual e principalmente quem é Deus. Eu preciso conhecer Deus, porque como é que eu vou andar com Deus sem saber o que Ele gosta? Como é que eu vou agradar a Deus sem saber o que Ele gosta? Por exemplo, hoje é dia dos namorados. O que você poderia dar para a sua esposa, para a sua namorada, que ela fique satisfeita? Você se lembra do salmista, quando ele ficava preocupado: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Que darei ao Senhor? Poderia dar ouro, poderia dar riquezas, poderia dar bens, poderia dar sacrifícios de sangue, de bodes, dar o que para o Senhor? Para que Ele realmente fique feliz. É o caso daquele pai que quer comprar um presente que o filho ame, que o filho goste, né? Quer comprar uma roupa que o filho realmente goste, que o filho diga: opa, né? Eu comprei agora há pouco uma jaqueta para o Bernardo e ele está amando a jaqueta, ele tinha me pedido já há algum tempo, né? E ele é muito, assim, carinhoso com as coisas que ele recebe, ele dá um valor tremendo, e agora ele quer usar a jaqueta até no calor, para todo lado que ele vai com a jaqueta, porque eu fico feliz de saber que eu dei a ele uma coisa que ele está gostando, ele está amando, não é? Então, o que darei ao Senhor? Como eu vou dar para Deus? Para o Bernardo foi fácil, porque a gente tem intimidade, eu conheço o Bernardo, ele me conhece como o seu avô, então nós tivemos um relacionamento e onde eu pude perceber o que ele queria, e eu fui lá e encomendei exatamente uma coisa que ele queria. Então como é que eu vou dar alguma coisa para Deus se eu não conheço Deus? Como é que eu vou fazer alguma coisa que agrade a Deus se eu não tenho a menor ideia de quem seja Deus? Como Ele é, o que Ele gosta, o que Ele pensa, o que agrada a Deus, o que realmente está dentro do conceito de Deus. Então é importante eu saber os atributos de Deus, porque quando eu estudo os nomes de Deus, Jeová Jarafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, todos esses nomes dizem respeito ao que Ele faz, mas não dizem respeito ao que Ele é. E Deus tem os seus atributos naturais, a sua personalidade, o seu caráter. Então, quando eu estudo os atributos de Deus, eu estou estudando exatamente as características do seu caráter, as características do seu ser. Porque ele é uma pessoa, ele é um indivíduo. Tem coisas que gosta, tem coisas que não gosta, tem coisas que ele prefere, coisas que ele não prefere. Eu coloquei agora lá na página
A Bíblia tem resposta, um estudo sobre a civilização pré-adâmica, e eu falei sobre o sacrifício de Caim, o culto de Caim e o culto de Abel, e mostrei o que era a preferência do Senhor. Por que Deus preferiu o sacrifício de Abel ao contrário do sacrifício de Caim? Em nenhum momento Deus não se agradou do que Caim deu, só que Abel conseguiu atingir a intimidade. Quando ele sacrificou aquele cordeiro, ele atingiu a essência do cordeiro que seria morto desde a fundação do século. Então Abel tinha um conhecimento mais profundo das questões ligadas a Deus do que Caim. Caim estava apenas dando um culto a Deus. Ele queria dar a Deus alguma coisa. Ele tinha boas intenções, ele tinha um coração voltado, querendo dar a Deus. Isso é muito legal e nós temos hoje muita gente assim, que quer dar coisas para Deus. Mas ele não conhecia o caráter de Deus em saber como agradar na sua intimidade, na sua profundidade. Quando Abel faz aquele sacrifício do cordeiro, Deus não podia deixar de se agradar, porque se o cordeiro é morto antes da fundação do mundo, Deus já olhava para o seu filho. Deus já olhou ali naquele cordeiro sacrificado, a visão do seu próprio filho que seria sacrificado milênios depois. Então ele se agradou do sangue derramado, que era um tipo do antítipo que seria seu próprio filho Jesus na cruz do Calvário. Então essa essência de Deus precisa ser estudada, precisa ser conhecida, precisa ser trabalhada, certo? Então compreender a compreensão correta do caráter de Deus, da personalidade divina, é indispensável para que você receba os benefícios, as benevolências, as promessas que estão envolvidas nesse comportamento entre você e ele. Compõe uma amizade, compõe uma coisa especial. Por isso que você vê na Bíblia Deus sendo especial para alguns e não sendo tão especial para os outros. É acepção de pessoas? Não. São pessoas que sabem como agradar a Deus por conhecê-lo melhor. Você encontra isso hoje ainda. Por exemplo, uma mulher pode ter 5 filhos, mas de repente um deles é aquele mais carinhoso, é aquele que cuida mais, é aquele que dá mais presentes, é aquele que dá à mãe um pouco mais de atenção. Então, às vezes, até é aquele que mais preocupa, é aquele que é mais fraquinho, é aquele que é mais necessitado. Então, a mãe vai ter mais cuidado com aquele do que com os outros. Então, não quer dizer que ela ame a mais aquele do que ama o outro, mas algumas coisas exigem dela mais atenção do que o outro, né? E a mesma coisa é o carinho. Então, se eu pego um cão e boto ele numa corrente, ele vai ter um tipo de temperamento, de conduta, de processo de vida, mas se eu trago esse cão, deito com ele, faço carinho, dou comidinha na boca, mexo na comida dele quando ele estiver comendo, jamais ele vai me atacar, jamais ele vai me agredir, porque a característica do relacionamento é diferente. Com Deus também, Deus ama a todos de forma igual? Sim, mas o relacionamento depende dessa disposição do homem e ele. É um conhecimento que você precisa adquirir. Mas, pastor, onde é que está escrito isso? Eu vou te dar um monte de textos que falam a respeito disso. Olha o que Oséias fala na sua profecia. A profecia de Oséias é extraordinária. Oséias é um dos grandes profetas da Bíblia, embora esteja entre os chamados profetas menores. No capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, ó: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e a sua saída, como a alva, é certa e ela nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega toda a terra. Então veja, ele está dizendo que o fato de você conhecer a Deus e prosseguir em conhecer Deus, em tentar conhecer o que Ele ama, o que Ele gosta, como Ele gosta que você se comporte, como Ele gosta que você fale, como Ele gosta que você cuide das coisas dele, esse relacionamento traz para você automaticamente a chuva seródia, a chuva que vai regar a terra para que você possa plantar e colher o seu alimento. É uma recíproca, é isso que o profeta está dizendo, o profeta Oséias. É importante estudar Oséias. O Amós também escreve, o profeta Amós no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, ó: porventura andarão 2 juntos
se não estiverem de acordo, como é que eu posso dizer que eu ando com Deus se eu faço coisas que estão dentro do meu próprio conhecimento, da minha própria realidade, mas não estão na realidade de Deus? E durante muito tempo no Brasil foi desenvolvida uma religiosidade que tinha a ver com a aparência, com o lado externo, tinha a ver com a roupa, tinha a ver com o cabelo, tinha a ver com maquiagem ou não, brinco ou não, e essas coisas, não é? Para muita gente, eu com essa barba aqui, é um crime, como se Jesus e os hebreus não usassem barba. Então vejam que esse conceito que estereotipa as pessoas, esse conceito é completamente errado, porque ele parte de um preconceito contra as pessoas. Como é que eu posso dar um discernimento sobre alguém que eu não conheço? Como é que eu posso dar depoimento sobre uma pessoa que eu não tenho a menor ideia? Não é verdade? Eu posso, por exemplo, você conhece digamos aí, um político qualquer? Eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum político, nenhum. Agora, há pessoas que eu tenho mais respeito por elas, pela vida, pelo jeito que elas produzem durante o tempo. Aí eu vou analisar o passado dessa pessoa, como ele foi no passado, como ele é, porque eu não conheço, eu vou precisar conhecer. Para conhecer uma pessoa, a gente tem que analisar, estudar essa pessoa, falar com aquelas pessoas que convivem com ela, conhecer o que ela faz, conhecer o que ela produz, conhecer o jeito dela pensar. Assim também é com Deus. Se você não se preocupa com aquilo que Deus pensa, como é que você vai agradar a Deus? Você está agradando ao conceito que você tem de Deus. Você está agradando à imagem que você vê de Deus. Você fez uma imagem ou fizeram uma imagem para você. E você está seguindo essa imagem. Isso é religiosidade. Isso tem a ver com religião, mas não tem a ver com adorar a Deus na sua beleza e na sua santidade. Olha o que ainda Oséias escreve no capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? É uma pergunta que ele está falando. Quem é prudente para que as saiba? Porque o caminho do Senhor são todos retos e os justos andarão nele. Os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, nesses caminhos retos. Mas os transgressores deles cairão. Ou seja, um transgressor pode achar que está seguindo a Deus e não está andando no caminho do Senhor. Está andando no caminho da igreja, está andando nos conceitos da religiosidade, está andando nos conceitos da idolatria que foi ensinada para ele, daquele contexto de dar a Deus alguma coisa, ou então acrescentar ao sacrifício de Jesus alguma coisa a mais, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Então é o sacrifício de Jesus, mais não sei quantas noites no monte. É o sacrifício de Jesus, mais não sei quantas orações de joelho. É o sacrifício de Jesus, mas não sei o que, não sei o que. Não. Essas coisas todas são idolatrias. Não. Ou você crê no sacrifício de Jesus como suficiente e agora você conhece a Deus para andar ao lado dele, caminhar junto com ele. Então, os atributos de Deus dizem respeito à sua natureza moral, ao seu caráter, aquilo que Deus é. Não é o que ele faz, mas é o que ele é. Veja só, o salmista, o profeta Isaías, no capítulo 40, ele tem um texto enorme sobre Deus, mas eu gostaria de ler todo aqui, não vai dar tempo, a gente não tem tempo para isso, mas ele vai do 9 até o 31, eu vou destacar alguns textos, algumas coisas para vocês. Ele diz assim, o versículo 10, por exemplo, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Olha que coisa linda, Deus virá com todo o poder, e o seu braço, quem é o braço? Quem é a destra de Deus? Se você não conhece Deus, não conhece a Escritura, não conhece a palavra de Deus, você vai achar que esse braço aí é um membro do corpo de Cristo, do corpo de Deus. Mas esse braço, essa destra de Deus, é Jesus. Então veja só, eis que o Senhor virá com poder e seu braço dominará por ele. E eis que seu galardão está com ele. Quem é que nos prometeu o galardão? Não é Cristo? Não foi Cristo que nos prometeu um galardão? Nós não vamos para o tribunal de Cristo receber o galardão de acordo com as nossas obras, não é verdade? E ele continua, o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Então veja como eu posso conhecer Deus lendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus. Como eu posso saber fazer um bolo? Conhecendo a receita do bolo. As Escrituras têm a ver com a receita desse bolo maravilhoso. E o nosso profeta continua no versículo 12, ele diz assim, quem mediu as rochas na sua palma da mão ou as suas conchas
com relação às águas. Quem tomou as medidas do céu de palmos a palmos, né? Quem recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes pelo peso e os oleiros em balanças? Quem teve o poder de fazer tudo isso? Será? Essa é a visão do profeta Isaías, que Deus colocou tudo no lugar certinho. Ele botou aquele monte vai ter aquela forma, o mar ali vai ter aquele jeito, a areia vai ser desse jeito. Como é que ele fez isso? Todo-Poderoso é o Senhor, né? Olha só, quem guiou o Espírito do Senhor ou serviu de conselheiro para poder lhe ensinar? Versículo 13. Quem pode fazer isso com Deus? Né? Então, é fantástico esse texto, para que vocês leiam ele com carinho, com vontade. Leiam o texto todo. Mas eu queria chegar até o 27, que diz assim, olha, porque dizes, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido por Deus. Olha o que Jacó estava falando, ou o que Israel está dizendo. Deus não está ligando, Deus não está vendo, Deus não está vendo o que está acontecendo com o Brasil, Deus não está ouvindo a minha oração. Eu queria tanto que o Brasil fosse salvo, que a igreja conquistasse o Brasil, que os ímpios fossem destruídos. Eu queria tanto que essas coisas acontecessem, e aí, porque não acontece como eu estou querendo, eu acho que Deus não está me ouvindo. Lógico que Deus está te ouvindo, o que Ele não está é fazendo como você quer. Aí vem o 28 e diz, não sabes... Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável no seu entendimento? Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha que coisa fantástica. Então, quando você conhece Deus, você não julga de acordo com a situação do que está acontecendo. Ah, mas espera aí, está vindo aí o problema. Ah, então tá. Será que vão derrubar o presidente? Será que não vão? Será que vão fazer isso? Será que a ONU vai fazer? Será que a organização não sei o quê? Será que vai acontecer? A gente está na mão de Deus, nós somos servos do Senhor e a nossa obrigação é pregar Jesus como Salvador. Então, por isso que é importante conhecer os atributos de Deus, né? Como essas qualidades eternas de Deus são fascinantes. E esses atributos, eles se dividem em duas partes. São atributos internos, que têm a ver com o seu caráter, a sua dignidade, tem a ver com tudo que ele é, e os seus atributos externos, que também têm a ver a forma dele proceder em relação aos outros. Veja, o fato dele ser eterno já é um atributo extraordinário. A primeira palavra que ele vai falar quando ele se mostra lá a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, está lá em Gênesis 21, 33, que diz assim, ó, o Senhor Deus é eterno, eterno. O que é uma coisa eterna? Talvez você não tenha a mínima ideia, porque eu já estou com 60 e poucos, daqui a pouco eu estou indo embora, né? Daqui a pouco tem alguém escrevendo aí, nota de não sei o que, aí botam lá aquela trocinho preto, aquele troço, né? Aquela cruzinha, aquela fita preta, dizendo luto, pastor Jorge Videira e tal, eu fui para a glória, eu creio que eu estou na glória. Olha o salmista, no Salmo 90, que é o próprio Moisés, na minha opinião, que escreve, no versículo 2, ele diz assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Eternidade para frente, eternidade para trás. Então, antes que o primeiro monte fosse criado, antes que a terra saísse do meio das águas, antes que tudo acontecesse, antes que Deus dissesse, haja luz, Deus já era eterno. E quando todas as coisas acontecerem, o juízo final acontecer lá no futuro, e tudo acontecer, novo céu e nova terra, Deus vai continuar sendo eterno. Então, isso tem a ver com o que Deus é. A primeira coisa que você tem que entender é que ele é eterno. Nós somos transitórios. A vida e tudo que nós temos é transitório. Por exemplo, essa aliança que está na minha mão aqui, ela é de ouro. O ouro é o símbolo da eternidade.
Na Bíblia, tudo que é feito de ouro tem a ver com a eternidade, é um símbolo da grandeza, símbolo de Cristo, símbolo das coisas de Deus. Tudo que Deus tem a ver com o ouro. Por quê? Veja, esse ouro, ele é ouro desde quando ele foi achado na terra. Desde quando ele foi encontrado. Agora, quando ele foi encontrado? Pode ser que esse ouro já tenha sido derretido muitas vezes e tenha sido feita várias e várias coisas com esse ouro. Talvez esse ouro aqui já tivesse sido usado, quem sabe, no cordão de uma princesa qualquer, quem sabe, 200 anos atrás. E esse ouro foi roubado, como a taça Jules Rimet, você se lembra da Copa do Mundo de 70, quando roubaram a taça, era toda de ouro e derreteram o ouro. Quem sabe tem um pouquinho da taça Jules Rimet aqui nesse ouro. Entende? Então vocês estão percebendo? Eu vou morrer e essa aliança vai ficar dentro de uma caixinha. Minhas filhas vão decidir o que vão fazer com ela. De repente uma filha minha diz, vamos guardar isso de recordação. Mas meu neto, quando crescer, vai dizer, para que eu vou guardar esse troço? Eu vou derreter isso e fazer outra coisa. Ou então eu vou usar. Aí meu avô usou, meu tio usou, meu velho, vai estar daqui a pouco, 100, 200 anos depois, o ouro está lá, continua sendo ouro. Porque a vida passa e o ouro continua. Por isso que o ouro é chamado de eterno. Mas esse ouro um dia foi criado, porque quando a terra foi criada, o ouro foi criado junto. Né? E um dia ele vai acabar, ele vai ser tão usado que ele vai perder todo o contexto de liga, vai ter mais cobre do que ouro e vai acabar perdendo o seu valor. Assim somos nós, nascemos jovens, bonitos, lindos, vamos envelhecendo, ficando velho, curvado, rouco, sem condição, o cabelo cresce na sobrancelha, cresce na orelha, mas aqui da cabeça vai caindo, não dá pra gente pentear da orelha para cima para poder cobrir a careca, não dá para pentear da sobrancelha, né, e da orelha e tal, para cobrir. Aí tem gente que reparte o cabelo aqui, já reparou? Olha, essas pessoas que não querem mostrar careca, aí ele reparte o cabelo aqui, pega todo esse cabelo de cima da orelha e bota pro lado de lá, fica parecendo um boné assim, por quê? Porque ele não quer mostrar a idade, não quer mostrar que envelheceu, que o tempo passou. Por quê? Porque infelizmente ele luta contra o tempo, mas Deus não precisa lutar contra o tempo. Deus é eterno. Ele é e sempre será. A segunda coisa que a gente tem que saber a respeito de Deus é que ele é imutável, não tem sombra de variação, ele não é influenciado pelas circunstâncias, ele não muda. Então Deus sempre foi Deus. E será que ele é um velho barbudo lá no céu? Essa ideia de um velho barbudo no céu é mitologia. Estão pegando lá os Zeus lá dos gregos e achando que Deus é o Zeus, né? Quando nada tem a ver com o conceito da vida no sentido aqui. Então vamos reparar o que o texto está nos mostrando a respeito dessas qualidades dignas, maravilhosas. Deus é eterno, certo? Então, na eternidade de Deus, Deus é eterno. Deus está sempre no contexto da sua eternidade, vivendo sobre nós, e ele é imutável. Olha o que Malaquias escreve. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, sois consumidos. Vocês vão morrer. Todos nós vamos morrer. Se esse vírus matar alguém, matou. Se não matar, alguma outra doença vai nos matar. Se Jesus não voltar antes. Então isso aqui vai virar pó, vai voltar para a terra. Mas o nosso espírito está salvo, nossa alma está salva em Cristo Jesus. É isso que nós cremos, certo? Então, nesse contexto, Deus não morre. Deus é imutável, Deus é eterno, Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar sendo aquilo que ele sempre foi, porque nele não há essa sombra de variação. A terceira coisa que a gente pode encontrar a respeito de Deus é que ele é sempre justo. Então veja, Deus é justo. Pastor, o senhor vai botar esse estudo lá na página? Vou botar o estudo lá na página para você acompanhar, porque você precisa entender direitinho a respeito de quem é Deus. Então, Deus é sempre justo. Não adianta tentar puxar a sardinha para a tua brasa ou a brasa para a tua sardinha, porque Deus é justo. Ah, Senhor, meu filho não estudou, mas dá um emprego para ele como presidente do Banco Central. Não. Se você não criou teu filho com um aprendizado, né? Se você não se dedicou a mostrar para o teu filho que ele precisa
precisava aprender alguma coisa como profissão, ele não vai ter um bom emprego, infelizmente não vai. Não adianta você orar, porque emprego não é ganho com oração, emprego é ganho com competência, com currículo, com condição, né? Com tudo isso. Então, é importante que você entenda que Deus não tem esse partidarismo, essa coisa que nós temos, é meu filho, poxa vida, quebra o galho aí, é meu sobrinho, né? Esse nepotismo que a gente vê por aí, né? Olha o que Deuteronômio, Moisés escrevendo no 32, verso 4, ele diz: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos, são íntegros. Deus é de verdade. Não há nele injustiça, não há nele tendência nenhuma. Deus é sempre reto. Não, ele nem cai para a direita, nem cai para a esquerda. Para ele é o que é certo, é o que é correto. Então não adianta a gente tentar achar que vai agradar a Deus com coisas do lado de fora. É muito fácil eu botar um terno e uma gravata e chegar aqui e dizer: queridos irmãos, a paz do Senhor. Sabe, essas pessoas que encorpam a voz? É interessante, eu já vi isso. Tem gente que fica sentada lá meio cochilando no culto, aí de repente alguém dá oportunidade para ele, aí no momento que ele pega o microfone, parece que baixa lá um negócio, sei lá, que ele encorpa a voz: queridos irmãos, a paz do Senhor, eu estou sentindo o poder de Deus aqui conosco, quem está sentindo aí, dá um glória a Deus, aleluia. Aí ele já quer que a igreja levante, quer que a igreja dê glória a Deus, mas ele mesmo não estava, ele estava caidinho lá no canto, meio até dormindo. Mas quando ele pega o microfone, né, meu amigo pastor, não vou dizer o nome, mas ele deve lembrar que ele disse para mim que ele ia comprar microfones pequenininho para dar para todo o ministério. Então, quando entrasse na igreja, ele dava o microfone na mão, porque ele já percebeu que quando o obreiro está com o microfone na mão, o obreiro é vivo, o obreiro é fogo puro, o obreiro está sempre participando, está dando glória a Deus, mas sem o microfone parece que a coisa fica diferente. Vejam, Deus não está vendo isso? Essa mutação, essa coisa de ser uma coisa no púlpito e outra, mudar a voz. Tem gente que quando vai falar no microfone muda a voz, começa a assoviar, fala Deus, Jesus, amados. Por que essa dicção começa a ficar assim? Porque, infelizmente, essas pessoas estão limitadas, essas pessoas estão dentro de conceitos que se adaptam. Elas não são o que são, não são verdadeiras, elas não são transparentes, não são sinceras, mas Deus é sempre sincero, Deus é sempre justo, Deus é sempre reto, Deus está sempre com a sua forma imutável. Não, ele não muda para você e depois muda para o outro, não, ele é o que é para todo mundo. Então vai lá, Moisés, diga que eu sou o que sou, certo? Outra característica de Deus, ele é benevolente. Lembra do que a gente falou de bondade, benignidade? Ele é sempre benevolente, ele está sempre querendo o bem. Olha aqui, ó. Ele é amável, ele é bondoso. Olha o que o salmista diz lá no 145, o Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então Deus é bom para todos, ele está sempre jogando o bem da sua bondade sobre todos nós. Agora, para todos. Então, se o indivíduo crê em Deus, ele vai receber. Não tem nada a ver com salvação, tem a ver com receber aquilo que o indivíduo crê. E tem muita gente que vai fazer um monte de coisas e naquele dia vai ficar de fora e vai dizer: mas Senhor, mas eu fiz um monte de coisa. Pois é, porque Deus é justo. Ele não confunde as coisas. Deus não confunde. Ele é sempre... Agora, outra coisa, ele é sempre misericordioso. Olha o que o texto diz, Êxodo está se referindo a ele no capítulo 34, versículos 6 a 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em benevolência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, o pecado, que ao culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até terceira e quarta geração. Isso aqui também a gente teria que ter um tempo para explicar isso aqui com calma. Teria que ter, porque tem gente que já nasce, por exemplo, eu já nasci com tendência para psoríase. Meu pai tinha, minha mãe tinha, e eu acabei tendo psoríase.
Louvo a Deus que minhas duas filhas não nasceram com psoríase. Louvo a Deus, agradeço a Deus. Mas são problemas. Meu pai era diabético, minha mãe diabética, eu sou diabético, meus irmãos todos, mas minha irmã, graças a Deus, louvado seja Deus, não é diabética. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, há essas coisas que a gente tem que entender, que às vezes são hereditárias, passam de um para o outro. E isso não tem a ver com a maldição de Deus. Não, maldição aqui é com relação a pecado. Então, entenda bem o texto. Outra coisa importante, Deus é santo, santidade. A santidade é a plenitude gloriosa da essência moral de Deus. É o seu caráter, tem a ver com o seu ser, aquilo que ele é, certo? Então, Deus é completamente santo, separado. Para ele não há mistura, para ele não há, sabe, ele está sempre santo. Olha o que Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E aí, nesse contexto, a pessoa pensa que é não usar a roupa X, só usar a roupa Y. Eu tenho que me santificar. Aí eu vou me santificar como? Não fazendo sei lá o quê. Né? Quando santificar é ler a palavra, é aprender pela palavra, é viver uma vida regrada, é não ter maus pensamentos, é não deixar que os meus pensamentos só sejam dominados pelo diabo e pela minha própria carne, e assim vai. Né? Então, olha o que o mesmo Moisés escrevendo em Levíticos 19, verso 2. Aí ele diz, fala a toda a criação e aos filhos de Israel, fala a toda a congregação e aos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, você não pode ser misturado. Santificado quer dizer separado. Quer dizer uma pessoa diferente na sua forma de ser, no seu procedimento, nas suas atitudes. Não adianta botar terno e gravata e ficar dando cheque sem fundo. Não adianta ir para a igreja dando glória a Jesus e chegar em casa e maltratar a esposa, maltratar os filhos. Ser uma coisa terrível com a vizinhança. Não tem companheirismo, não é bom vizinho, não é nada. Então, é importante que você entenda, certo? Que essas coisas são absolutamente contrárias à pureza de Deus. Outra coisa é a veracidade. Deus não é homem para que minta, ele está sempre do lado da verdade. Então, cuidado, que verdade às vezes é uma coisa meio relativa em muitos casos. A verdade, para ser verdade, ela tem que ser absoluta, é a verdade que vem de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é tão falada, mas ela nem sempre é seguida, certo? Então, Deus não segue a mentira, Deus segue a verdade, ele está sempre do lado da verdade. Ainda Moisés, Deuteronômio, em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? É importante você entender isso, porque o próprio Marcos vai se referir a isso com palavras do próprio Jesus, quando ele diz assim, passarão os céus, Marcos 13, 31, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus é uma só, ele trata com verdade, ele não muda de ideia. Para ele é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, o comportamento de Deus tem sempre a ver com a sua moral, com o seu caráter de verdade. O pai da mentira é o diabo. O pai da verdade é Deus. Então, se você anda com mentirinhas daqui e dali, já sabe que o pai da mentira é o diabo. Então, de quem você é filho? Se você está praticando a verdade, você é filho de Deus. Se você está praticando a mentira, é muito fácil enganar com as roupas, enganar com fantasia, não é? Tem criança que basta ver um homem fantasiado de Homem-Aranha, acha que é o próprio Homem-Aranha, né? Eu me lembro a primeira vez que eu era garoto, tinha não sei que idade, e eu vi o filme do Super-Homem, eu fiquei impressionado, e eu achava que eu podia voar igual a ele. Graças a Deus não pulei de nenhuma janela, mas na minha época teve gente que pulou e se machucou bastante, porque achava que podia voar igual o Super-Homem, né?
Então, tem gente que acredita nas mentiras e acaba, e por isso que televisão já é da mentira desde aquela época. Tudo que você vê na televisão, 99,9% é mentira. Aconselho você a desligar sua televisão, principalmente agora que a mídia está toda comprada, toda macunada, né? Macumunada. Então, a sua natureza, a natureza de Deus tem a ver com a sua moral, por isso que ele é sempre completamente digno de confiança. Então, uma outra parte dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel. Eu boto no meu carro, desde a primeira vez que eu consegui comprar um carro que era meu, eu botei lá, Deus é fiel. Eu não abro mão. De lá para cá, tem gente que diz assim, pastor Videira, eu já sei como é que são o seu carro, porque tem sempre um troço atravessado dizendo Deus é fiel. Sim, porque eu sei o quanto custou para minha esposa empurrar carro, porque eu nunca pude empurrar por causa da perna, e às vezes eu mesmo ajudava a empurrar, né, mesmo capengando, para poder pegar o carro e aquela coisa toda. Então, Deus é fiel. Ele me deu condição de ter um carrinho, então eu boto lá, Deus é fiel. A fidelidade de Deus, ela é enorme. E olha o que o Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar sua própria essência. Deus é sempre fiel. Então, se ele disse que vai dar, ele dá. Por isso que os dons, ele não retira, ele deu, ele não tira. Tem coisas que Deus faz e ele não muda de ideia, ele não deixa de ser. Por quê? Porque ele é fiel. Embora no final, no juízo, muita gente vai. Então tem gente aí pregando que é uma maravilha, ganhando, fazendo maravilha, até fogo descendo do céu. Deus não retirou dele os dons, a unção. Tem muita gente aí. Só que naquele dia eu falei, mas Senhor, eu preguei, eu cantei, eu pulei, eu virei cambalhota. E a palavra vai ser apartai-vos de mim, maldito. Então, nesse contexto geral, há uma palavrinha tão pequenininha que a gente às vezes esquece, que Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem. A ira de Deus não se põe no contexto do sol para ele, porque não tem sol para ele. Então ele se ira e pune. Ele pune, mas pune com severidade, porque ele sabe a quem punir, por conhecer o futuro. Nós vamos falar dessa onipresença daqui a pouco, que nós vamos falar dessas qualidades externas que estão dentro do conceito dos atributos de Deus. Estamos falando aqui agora desses atributos internos, aquilo que ele é. Então veja o que João nos escreve na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos, que cremos no amor que Deus nos tem. Então veja só, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Olha que texto lindo. Então, se você vive uma vida para o amor de Deus, não é um amor carnal, cuidado com esse amor aí, né? Já teve gente que disse para mim, pastor, o amor vem de Deus, então se eu amo outra pessoa que não é meu marido, então esse amor veio de Deus. Não. Esse amor aí é amor eros, amor ao sexo. Você não tem amor a Deus, você tem amor ao sexo, ao prazer do sexo. Esse amor aí é pecado. Não tem nada a ver com o amor de Deus, né? O amor de Deus é outro. Muito bem, então agora eu queria também falar sobre essas qualidades externas. Falamos das qualidades internas, dos atributos internos. Agora vamos falar um pouquinho dos atributos externos. Eles são vários. O primeiro dele é a sua onipresença. Não dá para o homem entender esse negócio, não dá para nós entendermos como eu posso estar aqui e estar em vários lugares. Talvez agora com a internet você já tenha mais ou menos uma ideia. Eu estou aqui na Taquara, né? Em Jacarepaguá. E tem gente me vendo na Argentina, tem gente me vendo em tantos outros lugares, Minas Gerais, Belo Horizonte, Petrópolis, né? Manaus, enfim, um monte de lugares vocês estão me vendo. Mas eu não estou aí, o que está aí é a minha imagem. Lembra-se lá daquele texto que eu li sobre a imagem da besta? A imagem, olha, vocês estão vendo a minha imagem, né? E eu não estou aí. Então é a forma que o anticristo vai ter de controlar toda a humanidade através desse controle da imagem, certo? Ele vai ter a capacidade de ver
o mundo inteiro, pessoas por pessoa, cada um através do chip, da marca, da besta e essas coisas que a gente já conversou. E se alguém tiver dúvida, é só colocar aí. Então, agora ele está onipresente. Então, nós entendemos um pouco disso porque ele consegue ver tudo ao mesmo tempo, né? Ele não está limitado ao espaço, não tem a ver com essa questão material. Deus está presente em tudo, porém não é uma matéria. Ele é o criador da matéria. O salmista, lá no Salmo 139, do versículo 7 ao 10, ele diz algumas coisas importantes a respeito desses atributos de Deus. Olha o que ele diz: para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Olha, Deus está até no inferno, ele está em todo lugar, né? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me seguirá e tua destra me susterá. Então, não adianta tentar fugir, pelo menos é o que o texto está dizendo. Você tenta e não consegue. O melhor é você se deixar ficar na mão de Deus, para que ele sustente você, né? E a destra de Deus é Cristo. Deixa Cristo dominar a sua vida. Deixa Cristo cuidar de você. Deixa Cristo sustentar você, porque é o que o texto está dizendo. A destra de Deus é Cristo e ele quer sustentar a tua vida. Jeremias 23, do 23 ao 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Então ele te vê de longe, ele te vê de lá, ele vê você. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não tenho eu os céus e a terra na palma da minha mão? Diz o Senhor. Então veja que aí está falando de onipresença, mas também está falando de poder, de onipotência, né? Ele tem toda essa capacidade. É interessante que você vê isso em relação a Deus, mas quando você lê Efésios, você vai ver que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita as mesmas coisas em relação ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, Efésios 1, do 20 ao 23, tá certo? Efésios 1, do 20 ao 23. Ó, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita no céu. Então, Jesus está à direita de Deus no céu. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, Jesus está acima de qualquer outro nome. Aquilo que discutimos na live passada, o nome, estão dizendo aí que o nome de Deus não é Jesus, tem que chamar em hebraico Yeshua, ou Yeshua, tem que chamar em grego Jejuá, tem que chamar não sei o quê, tem que chamar em latim. Não, eu sou brasileiro. E para mim, Jesus é o Senhor. Quando eu pronuncio Jesus, eu estou me referindo ao Senhor, ao Salvador, ao meu Senhor. É o que Ele é. Ele é para mim o Salvador, é o que Ele é o meu Salvador, então para mim já basta. Eu, quando falo Jesus, eu estou me referindo a Ele. Quando a minha mulher chama Jorge, ela está se referindo a mim, embora hajam tantos Jorges por aí. Mas para ela só tem um marido, esse que sou eu. Então, para mim só tem uma esposa, que é ela. Então, veja, nós não precisamos muito do nome próprio. Então veja que nesse contexto aqui, a mesma coisa está sendo dita para Jesus. Jesus tem essa plenitude e ele é um nome que nós devemos chamar na hora das nossas necessidades. Mostra que Jesus também tem conhecimento de todas as coisas e também tem poder. Olha, é um texto que dá tanto para a onipotência quanto para a onipresença, certo? A única capacidade de poder e a única capacidade de presença para ouvir a oração de todo mundo ao mesmo tempo, né? Imagine 8 bilhões e quase 100 milhões já de habitantes no planeta e nós estamos, né, diante de um Deus que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. Não dá para a imaginação humana perceber essas coisas.
não é verdade? A outra seria a onipotência, então tem vários textos aqui, ele é todo poderoso, vezes Gênesis capítulo 17 diz assim, sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor e diz, eu sou o Deus todo poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Isso aqui é uma frase que a gente teria que dar com detalhes para você, mas o tempo já foi embora. Jó 9 verso 12, eis que arrebata a presa, quem lhe restituiu? Quem lhe dirá? Que é isto que fazes? Quem poderá dizer para o Senhor, o que, é que você está fazendo? Não é assim que faz. Embora tem muito crente que queira ensinar Deus a ser Deus. Isaías 26, verso 4, que diz, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna e jamais será abalada. Jeremias 27 diz assim, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a quem é reto aos meus olhos. Então, tem que ser reto aos olhos do Senhor, não reto aos teus próprios olhos. Daniel 4, verso 35, e todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão, ele diga, o que é isso que estás fazendo? E agora o próprio Jesus em Mateus 19, verso 24, escrito por Mateus, diz assim, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível, tudo, posse, poder, autoridade. Então Deus tem tudo em suas mãos. É interessante que quando o texto também se refere a Jesus em Apocalipse 1, verso 8, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então veja, Jesus era, é e há de vir, e ele é o Todo-Poderoso. Então os atributos que você vê em Cristo, você vê em Deus, Pai Todo-Poderoso. É fantástico isso aqui, né? Esse conhecimento. Então conhecer todas essas coisas no coração do homem é importante, porque a gente entende que as coisas que são no coração de Deus precisam estar no coração do homem. Ele conhece, Deus conhece o teu coração. Não adianta achar que ele não está pensando, porque ele sabe. Ele conhece o que você está pensando. Olha o que Daniel 2, verso 22 diz. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, conhece onde mora a luz. Atos 1, 24. E orando-lhe disses, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual dons tens escolhido. Jó 34, verso 21 e 22. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, ele vê todos os passos, não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam e pratiquem a iniquidade. Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouvis que o Eterno, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável e poderoso em entendimento? Então, ele tem todo o entendimento. E é aí que nós não entendemos essa presciência de Deus. Nós não entendemos, Deus é presciente, aí nós achamos que Deus é predestinador. A presciência é conhecer o futuro e predestinar é estabelecer que tudo aconteça do jeito que ele quer e nós sermos marionetes nas suas mãos. Embora a Bíblia declare isto com clareza, muitos não aceitam e acabam criando deuses dentro dos seus próprios corações. Não aceitam a palavra de Deus como ela é e também pelo desconhecimento da palavra, desconhecimento da língua, desconhecimento do texto, da origem do texto, acabam fazendo coisas que não, né? Então nunca questione Deus. Nunca. Deixe Deus ser Deus, deixe Deus decidir sobre as coisas na tua vida. A decisão não é do homem, é de Deus. As razões que Deus tem para trabalhar, nem sempre nós entendemos, mas um dia vamos entender. Paulo diz que em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, mas quando ele se manifestar, nós vamos entender. Então a gente não entende por que Deus está permitindo vírus matar tanto crente, mas os crentes terão que morrer de alguma forma, todo mundo vai ter que morrer de algum jeito.
Então não questione Deus, não se volte contra Deus, certo? Deixa Deus ser Deus, porque Ele sabe ser Deus por milênios e milênios. Você está vivendo aí 50 anos, 60 anos, você não tem condição de saber o que é melhor para nós na presença de Deus. Deus é presciente, conhece tudo antes de acontecer, mas também é justo. Esse é o seu padrão. Ele é amor, Ele é Deus sobre todas as coisas. E Ele te dá a capacidade de escolher entre o bem e o mal e tomar as decisões para a sua vida. Então, o melhor é aceitarmos a palavra de Deus como guia absoluto da nossa vida e andarmos no caminho do Senhor, no caminho que Ele mesmo nos revelou através da sua palavra. Ele quer que você o conheça, Ele quer que você ande no caminho dEle, na presença dEle, porque Ele já sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Então, busque a Deus, faça as suas orações, quebranta o espírito maligno da carne que não permite que você leia a palavra, estude a palavra de Deus. Esse texto eu vou colocar na página, você pega, escute outra vez essa live, onde eu estou explicando cada texto minuciosamente. Veja, eu li mais de 100 textos aqui. É importante que você esteja lendo esses textos, analisando na sua vida, para que você passe a meditar na grandeza de Deus. E esse Deus tão grande, tão poderoso, tão extraordinário, se preocupa com você. Ele está preocupado com você. Está preocupado com você nesse momento, agora. Como está teu coração, como está a tua vida, como está a ansiedade do teu coração, se você está feliz, se você não está. Ele está tentando falar com você, ele está tentando entrar em contato com você. Então, às vezes, você está olhando para as coisas que estão no mundo e está se esquecendo de Deus. Esquece um pouco as coisas do mundo, esquece. Eu sempre digo isso, deixa. Ah, mas a política está desse jeito, esquece política. Ah, mas eu ouvi no jornal que vai dar isso. Não, esquece jornal, esquece tudo. Agora, nesse momento, é o momento de nós, servos de Deus, igreja do Senhor, nos atentarmos para a palavra do Senhor e olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e não deixarmos que nada dessas coisas nos embaraçem, porque o mundo vai de mal a pior, as coisas vão ficar cada vez piores, muito dos países já estão hoje perseguindo crentes. Vejam que as leis já estão mudando, já tem cidade fazendo o que bem entende, polícia tirando coisas, gente tomando propriedade, as coisas estão cada vez pior. E enquanto estivermos vivos, precisamos deixar que o nosso coração esteja somente para a habitação do Senhor. Tira toda a mágoa, tira todo tipo de medo, tira todo tipo de angústia, tira toda a fraqueza carnal e deixa Deus entrar, para que Deus faça morada na tua vida e te dê alegria, te dê paz. Porque agora é a hora de nós gozarmos a paz do Senhor, porque o mundo está sendo atacado pelas trevas. O anjo da morte está passando. Nós estamos sendo afligidos e o mundo está sendo conduzido para um anticristo que vai dominar completamente. Mas você precisa estar confiante na mão do Senhor. Deixe Deus pegar você na mão e guiar você como um pai que abraça seu filho. Deixe Ele ser seu pai. Ore comigo. Deixa que o reino dele venha para reinar sobre você. Como eu orei na live anterior, eu quero orar de novo agora. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós